Quando se fala no Saara, é quase inevitável imaginar o brilho dourado das dunas, o sol queimando o horizonte e a sensação de que o tempo ali simplesmente parou. Um cenário tão vasto e inóspito que parece ter sido desenhado para provar os limites da vida. Mas, e se eu te dissesse que esse mesmo deserto está prestes a mudar de cor? Que por baixo daquela areia seca escondem-se sementes de um futuro verdejante? Essa ideia pode soar como ficção científica. Afinal, o Saara é uma extensão colossal, com mais de 9 milhões de quilômetros quadrados, atravessando 11 países e cobrindo quase 1/10 da superfície do planeta. É o deserto quente mais extenso da Terra, onde a média anual de calor passa dos 30 graus, e as chuvas são tão raras que parecem mais um rumor do que um evento climático. Durante séculos, o Saara foi o símbolo do extremo. De dia, o calor sufocante. À noite, o frio cortante. Em algumas regiões, passa-se anos sem uma única gota de chuva. As poucas plantas que insistem em nascer são consumidas rapidamente pelo gado. E o solo, sem cobertura vegetal, se transforma em pó levado pelo vento. Mas o que pouca gente sabe é que o Saara não está parado no tempo. Ele cresce. Nos últimos 100 anos, o deserto se expandiu cerca de 10%, engolindo regiões inteiras do norte da África. A Líbia viu suas fronteiras de areia avançarem centenas de quilômetros. O Mali enfrenta uma invasão silenciosa que avança dezenas de quilômetros por ano. E esse crescimento não é um fenômeno natural inevitável. Ele é resultado direto da ação humana. Desmatamento, pecuária intensiva e o impacto cada vez mais agressivo das mudanças climáticas. As consequências são devastadoras. Milhões de pessoas nas bordas do Saara, especialmente no Sahel, lutam contra a fome, a escassez de água e a perda de terras férteis. O que antes era pasto e lavoura, agora é poeira. E essa poeira carrega histórias, famílias e culturas que precisam migrar para sobreviver. Mas, curiosamente, é dessa mesma areia que começa a brotar esperança. Um movimento silencioso, quase invisível aos olhos de quem não presta atenção, está transformando o deserto em algo que poucos imaginariam ver. Um laboratório vivo de regeneração ambiental. E o primeiro passo dessa revolução começou com um homem que acreditou que a resposta para o futuro da Terra estava debaixo dos nossos pés. Década de 1980. No coração do Níger, um agrônomo australiano chamado Tony Rinaldo olhava para o deserto e via um desafio que parecia impossível: fazer brotar vida onde tudo gritava morte. Durante 2 anos, Tony plantou milhares de mudas. E uma a uma elas morreram. Calor, seca, vento, gado, nada sobrevivia. Até que um dia, exausto e frustrado, ele reparou em algo que mudaria tudo. Um galho seco saindo da areia. Aparentemente sem vida, aquele arbusto escondia algo poderoso. Suas raízes estavam vivas, apenas esperando uma chance. Tony percebeu, então, que o deserto guardava sob a superfície um sistema de florestas subterrâneas. Restos de árvores antigas que ainda respiravam nas sombras da terra. E se em vez de plantar o novo, fosse possível regenerar o que já existia? Nascia ali o conceito de regeneração natural gerenciada pelo agricultor, ou simplesmente FMNR, na sigla em inglês. A ideia era simples e genial. Em vez de gastar milhões tentando replantar florestas, os agricultores deveriam cuidar dos rebentos escondidos sob o solo. Bastava identificar os brotos, podar com cuidado, proteger do gado e deixar a natureza fazer o resto. Com o tempo, esses pequenos galhos se transformaram em árvores de copa larga, que sombreiam o solo, impedem a erosão e devolvem nutrientes à terra. As raízes profundas quebram o chão compacto, permitindo que a chuva, quando vem, penetre e alimente o subsolo. É um círculo de regeneração silencioso e eficiente, e o resultado milagroso. Desde os anos 1980, o método de Tony Rinaldo transformou milhões de hectares de terra degradada em áreas produtivas. No Níger, 200 milhões de árvores voltaram a crescer, e os agricultores conseguiram aumentar a produção de alimentos em 500 mil de toneladas por ano. Mais impressionante ainda é o custo. Regenerar terras pelo FMNR é 36 vezes mais barato do que plantar novas árvores. E o sucesso foi tão grande que a técnica se espalhou rapidamente por países como Senegal, Mali e Burkina Faso. Mas o que realmente chama a atenção não é apenas a eficiência do método, é o simbolismo.
A ideia de que, mesmo em um dos lugares mais inóspitos do planeta, a vida pode renascer se alguém tiver paciência para ouvi-la. Enquanto Tony Rinaldo devolvia árvores ao Saara, outro sonho ainda maior ganhava forma. Um projeto continental, quase épico, capaz de unir povos e nações em torno de um único propósito: construir uma muralha viva contra o avanço do deserto. Em 2007, líderes africanos se reuniram em um encontro histórico. A proposta era audaciosa: criar uma barreira verde de árvores atravessando o continente, do Senegal ao Djibouti, 7.000 quilômetros de extensão, uma muralha natural que impediria o Saara de se expandir ainda mais para o sul. Nascia assim a Grande Muralha Verde da África, um projeto que parecia saído de uma fábula. Um muro feito de vida construído para segurar o avanço da morte. Nos primeiros anos, a ideia tropeçou. As árvores morriam, os agricultores não se envolviam, e o entusiasmo internacional foi se perdendo. Mas algo mudou quando a ciência começou a se unir à tradição local. Em vez de plantar árvores aleatoriamente, o projeto passou a usar técnicas antigas de captação de água e agrofloresta. No Senegal, surgiram os jardins de Toloker, círculos verdes que, vistos do alto, lembram olhos observando o deserto. Neles, espécies diferentes convivem de forma simbiótica, árvores frutíferas nas bordas, plantas alimentícias no centro, e o formato circular que faz a água fluir naturalmente para o interior. No Níger, os agricultores cavam meias-luas na terra árida, armadilhas naturais para a chuva. Em Burkina Faso, as covas Ai guardam esterco e sementes, atraindo cupins que revolvem o solo e o tornam fértil outra vez. Cada técnica, um pedaço de esperança. Juntas, essas estratégias já restauraram 18 milhões de hectares de terra degradada. E o número continua crescendo. Mas, claro, o desafio é imenso. O projeto precisa de 33 bilhões de dólares para atingir seu objetivo até 2030. E até agora, apenas uma fração desse valor foi entregue. Ainda assim, as imagens de satélite mostram o impossível acontecendo. O sul do Saara começa a ficar verde. E não é só lá. No Egito, iniciativas ousadas estão provando que até o deserto pode florescer. O projeto de Shark El Wainati, com seus círculos agrícolas gigantes, usa aquíferos subterrâneos para irrigar plantações em meio à areia. Já a floresta de Serapium, próxima ao Cairo, usa algo ainda mais inesperado: água de esgoto tratada. Isso mesmo. Árvores crescem alimentadas por aquilo que antes seria descartado, transformando o desperdício em vida. Essas ideias mostram que o futuro verde do Saara não depende apenas de tecnologia, mas de imaginação, de olhar o improvável e enxergar possibilidade. E aqui entra a pergunta que fica para você: se o maior deserto do mundo pode florescer, o que mais será possível transformar? Antes de você ir embora, deixa eu te propor um desafio. Conte nos comentários o que você acredita que poderia florescer no mundo se a gente mudasse o jeito de olhar para ele. Pode ser uma ideia, um projeto, uma atitude. Quem sabe sua resposta não inspira o próximo vídeo. E se esse tipo de conteúdo te faz imaginar um planeta mais vivo, se ele desperta em você aquela faísca de curiosidade, aproveita e se inscreve aqui no canal. Mas faz isso não só para receber o próximo vídeo, faz por você mesmo, por essa curiosidade que move o mundo. Obrigado por ficar até o fim. Agora é com você. Compartilhe suas experiências, suas histórias com o deserto, real ou simbólico, e o que você aprendeu com esse vídeo, porque cada comentário aqui é como uma semente. E quem sabe, as ideias que nascerem hoje nos comentários sejam o começo de um novo oásis.